Quando a gente fala de geopolítica, parece um tema distante de líderes mundiais e grandes reuniões. Mas a verdade é que essas disputas de poder e alianças internacionais chegam até a nossa rotina, seja no preço dos alimentos, na segurança do país e até nas oportunidades de emprego. No Diálogos da Cidade de hoje, a gente abre a conversa sobre os movimentos mais recentes da geopolítica, o papel do Brasil nesse cenário e como as decisões lá de fora influenciam diretamente o nosso dia a dia aqui dentro. Para nos ajudar a entender mais sobre esse tema, a gente recebe aqui no estúdio o internacionalista professor Fernando Martins Ustares, que é professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da Unital, e também a Adriane Moreira de Souza, professora de Geopolítica e integrante do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Univap. Gente, sejam bem-vindos ao Diálogos da Cidade. Obrigada. Muito obrigado, Mário. Bom, eu começo conversando com você, professora. Como eu disse na apresentação, na nossa abertura, a geopolítica às vezes parece um assunto distante, né? Um grupo específico falando para pessoas específicas, mas não é bem assim, ela é algo presente no nosso dia a dia, não é? Sim, Marvin, ela está completamente vinculada à nossa vida, né? Ela não nasceu desse jeito, né? A geopolítica, no momento em que ela se dá, o termo geopolítica é cunhado, não é? Prevê-se muito a análise da relação do Estado com o território, né? E da relação entre Estados, né? Aliás, um estudioso de geopolítica, na verdade um geógrafo da época, né, anterior ao momento em que o termo foi cunhado, né, que se deu, a criação se deu no século XX, no início do século XX, mas anterior a isso, né, um geógrafo chamado Frederick Hatzel, né, ele já analisava as formas, né, de relação do Estado junto com o território. Então, ele tinha algumas frases impactantes do tipo, né, o território e o Estado são intimamente ligados, né, e o Estado ele precisa, né, de todas as formas, né, se expandir territorialmente a fim de conquistar novos territórios, a fim de conquistar novos recursos naturais. Então, nesse primeiro momento, a geopolítica ela parece algo que está diretamente vinculado à relação que se estabelece entre Estado e território e entre Estados, né? A fala de Hatzel foi muito assim repercutida no momento de unificação do Estado alemão, por exemplo, não é? Até numa tentativa de justificar a expansão do Estado alemão e mais tarde da unificação desse mesmo Estado, né? Posteriormente, um pouco mais para frente, então, já é século XX, início do século XX, um sueco, professor de geopolítica, professor na época de uma universidade, ele vai cunhar o termo geopolítica e a partir de então nós começamos a utilizá-lo, né? E ao longo do século XX a geopolítica foi ganhando novos contornos, né? Então ela foi deixando, não é que ela foi deixando, mas ela foi incluindo, foi sendo incluído na geopolítica outros elementos. Ela não ficou mais restrita apenas às relações que se estabelecem entre Estados e entre o Estado com o seu território, né? Então a gente pode falar que hoje outros elementos participam, Sim. Por exemplo, o econômico, né? Então, quando a gente fala em geopolítica, nós também estamos falando de relações comerciais, nós também estamos falando de conflitos, de guerras, mas também estamos falando de relações comerciais, relações sociais, não é? Então, assim, a geopolítica ela está presente no nosso dia a dia, não é? Qualquer ação que se dê, por exemplo, numa parte do mundo acaba refletindo no nosso dia a dia, né? Eu acho que nós vamos falar um pouquinho mais para frente a respeito Sem disso, dúvida. né? Mas sim, a geopolítica ela é mais do que nós imaginamos, mas ela está de fato presente nas nossas vidas. Chega até o nosso dia a dia também, Com o nosso certeza, cotidiano, né? Sim. E, professora, você falou a respeito de várias coisas, como relações comerciais, econômicas, questões geográficas também, interesses, né? E daí, dentro disso, Fernando, entra a questão das relações internacionais também, principalmente pensando que quando há interesses, pode haver ali conflito de interesses? Com certeza, Marvin, só complementando inclusive a Adriane,
É muito interessante observar que a partir do século XIX, as relações entre os países começam a ficar mais complexas. A partir da Revolução Industrial, existe uma gama de questões que antes eram mais ou menos restritas apenas aos estados nacionais e começam obrigatoriamente a ter que ser tratadas entre os outros países. Seja a questão de comunicação, os primeiros telégrafos, os primeiros telefones, as novas formas de comunicação, um pouco mais para frente o crescimento do comércio, o crescimento também do turismo começa a ficar muito importante, da virada do século XIX para o século XX. As próprias pessoas, as próprias culturas começam a ficar mais presentes em cada um desses países, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, de modo que as relações internacionais começam a se complexificar, ficar muito mais presentes na vida de cada uma das nossas pessoas, dos nossos cidadãos, e se tornando temas, desde que nós assistimos das nossas TVs, desde que nós vemos nossos celulares, presentes no nosso cotidiano, na nossa vida. Perfeito. E a partir daí muitas outras questões que também passam a ser discutidas, né? Interessante pensar por esse lado. Agora a gente faz uma pausa aqui no estúdio para ouvir o que as pessoas pensam na cidade, para ouvir o que a cidade pensa. Mas antes eu quero saber o seguinte, você aí em casa, acha que o Brasil é respeitado lá fora? Quando o nosso país fala, será que o mundo ouve? Isso a gente vai saber daqui a pouquinho, mas a gente precisa saber o que as pessoas têm a dizer a respeito disso e depois você me conta se concorda ou não. Quem tem mais poder na América Latina é o Brasil. E o Brasil está ainda só observando, vendo o que está acontecendo, está entrando em contato com o BRICS, né, que é a Índia, a China, a África do Sul e outros países também da União Europeia. Então ele tem uma visão, ele tem sim muito peso nas decisões. O Brasil tem sim, tem uma liderança muito grande na economia mundial, principalmente na área de tecnologia, de produtos que ele produz. Agora, conquistar novos mercados é o nosso desafio, que nós não podemos depender só dos Estados Unidos. Olha, eu acredito que sim, e tem que ser ouvido, porque realmente a situação está se transformando numa politicagem muito complicada, entende? Então, para você tomar uma decisão, tem que ser bem pensado. Olha, antigamente o Brasil era bem mais respeitado que hoje. Hoje, devido aos fatos, tudo que está acontecendo, esse movimento, com problema com o STF, com tudo, o Brasil está muito desacreditado lá fora. Porque o pessoal, a população em si, estão achando que quem está tomando conta do país hoje é o STF. Então ficou muito desacreditado lá fora. E a tendência é piorar cada vez mais. Sim, eu acredito que o Brasil tem tudo para passar por cima dos outros países, se ele quiser. Depende só da gente. Infelizmente, está uma demanda aí que você não sabe para que lado você vai, o que você fala. Então, mas eu acredito que o Brasil é um país evoluído. E acredito, eu espero que seja mesmo. Com toda certeza, o Brasil é muito importante para o mundo no geral. Ele tem boas relações com a China, com os países asiáticos, com países europeus. Está tendo alguns problemas com os Estados Unidos agora. Mas é um país que a gente, hoje em dia, no 2025, é um país que a gente não precisa tanto, então a gente não precisa obedecer 100% do que eles falam. O Brasil tem uma grande voz, não é à toa que todo lugar que o nosso presidente vai, seja qual ele for, ele é bem recebido, porque o nosso país é um país soberano, muito importante para o mundo inteiro. E aí, você concorda com essas opiniões? Comenta lá nas nossas redes o que você pensa sobre esse assunto no nosso canal no YouTube também, nas nossas redes sociais. É só buscar por @tvcâmara_sjc. De volta aqui no estúdio, eu vou retomar essa conversa com os nossos convidados. E eu pergunto para o professor Fernando a respeito dessas opiniões divergentes, né? As pessoas têm interpretações diferentes a respeito das relações internacionais que o Brasil faz. Mas nesses 200 anos, se a gente pensar nesses 200 anos de política externa, como o Brasil tem se posicionado, professor? Perfeito. Me permita um pouco, Marvin, fazer uma parte antes sobre a opinião das pessoas, destacar a importância que a população tem de discutir temas que às vezes parecem muito distantes para a gente. Sim. Normalmente, nós acreditamos, assim, como a própria professora disse, que geopolítica, relações internacionais são temas distantes, de governantes, mas no limite é não democrático
nós não discutimos com a maior parte da população temas que são, teoricamente, da alta política, temas que envolvem segurança, paz, guerra, economia, geoeconomia, e temos que discutir isso com as pessoas que ficam na rua, com as pessoas que estão no cotidiano, pois no limite, como a professora comentou, são temas que vão impactar a nós. E respondendo mais diretamente à sua pergunta sobre o histórico da política externa brasileira, eu diria que desde sempre o Brasil tentou se posicionar como um ator que buscou ter a voz nas organizações internacionais. Foi assim na Liga das Nações, antecessora da ONU, em que o Brasil foi membro fundador da Organização da Sociedade das Nações, também na Organização das Nações Unidas, sempre buscando ser um país que busca a paz, a mediação e ter a sua voz envolvida nos principais organismos internacionais, sempre enfatizando um não alinhamento imediato com qual país que fosse, seja no século XIX com a Inglaterra, seja no século XX com os Estados Unidos, e agora buscando manter uma certa equidistância entre Estados Unidos e China. E se a gente pensar, você começou ali no século XIX, mas se a gente pensar no século XX, por exemplo, a partir da Assembleia Geral da ONU, que ali, a partir de 1949, o Brasil passa a ser sempre o primeiro país a falar, né? Isso também tem uma importância diplomática para o Brasil? É algo importante quando a gente pensa nesse contexto, na forma como o Brasil é visto hoje? É importante porque geralmente a primeira pessoa que fala é a mais escutada, a mais ouvida, não é? A história do porquê o Brasil ele é o primeiro país a falar na Assembleia Geral da ONU, ele se deve pelo caráter não polêmico do Brasil, numa época que a Guerra Fria estava começando a ter o seu auge, no caso, anos 50, e que tanto os Estados Unidos quanto na época a União Soviética tinham uma visão de disputa por qual seria o país protagonista a falar. Porque, como eu falei anteriormente, a primeira pessoa que fala geralmente é a mais ouvida, a mais escutada. De modo que o Brasil, ao ter essa ideia de buscar sempre a negociação, a paz, o diálogo, ele foi escolhido como um país não polêmico, um país que pudesse ser mais ou menos escutado por todos os outros países. Isso é de muita importância para nós. Foi um ganho estratégico para o Brasil ser o país, diante de todos os outros na Assembleia Geral, aquele que primeiro fala. E... Professora, vou voltar lá no Povo Fala, na opinião das pessoas. Algumas pessoas falaram a respeito do poder do Brasil, né? Principalmente pensando na América do Sul. Como que a gente faz para entender o que isso quer dizer, né? O poder do Brasil. Bom, eu acho que, primeiramente, eu gostaria de falar que eu gostei muito também da entrevista e da fala das pessoas, né? E o quanto o entendimento é grande, né? Sim. Tá aí mesmo a resposta para a minha primeira pergunta que você fez, né? Que as pessoas sabem exatamente o que elas estão falando, né? E, de fato, como disse a primeira senhora, né, o Brasil é uma potência, né, é uma potência regional, né, ele conquistou essa posição de potência regional, né, no Cone Sul, né, e cada vez mais ele se destaca como uma potência em outros âmbitos também, né. E até complementando um pouco a fala do Fernando, né, é muito interessante ver o Brasil nessa posição, sempre sendo o primeiro a falar, né? Primeiro porque o primeiro sempre é escutado mais ali, né, tal. E segundo porque o Brasil traz nessas reuniões da ONU, por exemplo, nesses conselhos que inclusive vai acontecer agora, dia 8 de setembro, né, vai iniciar um novo conselho, e o Brasil está trazendo para essas reuniões coisas extremamente importantes, ele está se mostrando sensível, né, a questões relacionadas aos refugiados, né, questões relacionadas ao conflito de Israel e Palestina, né, ao reconhecimento do Estado da Palestina, quer dizer, nós temos 193 países, cerca de 193 países, né, membros da ONU, e desses 193, cerca de 140
né, apoiam, confirmam, né, a existência do Estado palestino, mas a Palestina não faz parte da ONU, né? Então, na nossa fala, né, principalmente nessa mais recente, o Brasil tem levado questões super importantes, né, e mostrando que ele está de olho e sensibilizado com situações muito importantes e emergentes, como, por exemplo, as questões relacionadas às mudanças climáticas, né, e as estratégias que devem ser tomadas para que elas sejam mitigadas, né, não afetem principalmente aqueles que estão em situações de vulnerabilidade, não é? Ou seja, grande parte do mundo, né, se encontra em risco, né, frente a esses acontecimentos, né? Então, sim, o Brasil ele tem essa... Ele está nesse momento bastante interessante de ser uma potência regional. Sim. E que está conquistando, né, o respeito cada vez maior por parte em outras partes do mundo. E, professora, quais têm sido os efeitos dessa política externa do Brasil? Ele tem colhido frutos ou saído derrotado com esse posicionamento, né, nessas disputas de interesse? Bom, aí é um pouco complicado responder, mas assim, nós temos situações em que o Brasil se posiciona de uma forma bastante forte e ele consegue agrupar um número de países significativamente que seguem a mesma linha que ele, né, de forma significativa, né? Eu vejo que em determinadas situações o Brasil ele tem êxito, o governo brasileiro tem tido êxito, né? Em outras não, é? Porque nós estamos falando de países que pensam diferente, que atuam de forma diferenciada e nem sempre, não é? A conquista de novos parceiros, né? Até mesmo para ações estratégicas, acaba sendo exitosa. Mas, em geral, eu acho que o Brasil está se colocando de uma forma bastante interessante, né? E com grande soberania, né, assim, uma fala soberana, não só frente ao seu território, ao próprio país, mas assim, ele está se colocando de uma forma assim, bastante fortalecida, né, eu vejo assim. E até porque dentro disso, às vezes, o posicionamento acaba sendo mais importante do que interpretar como uma vitória ou uma derrota, não é, professor? Não, eu acredito, acho que a professora, no caso, se referindo às tentativas específicas do governo brasileiro em buscar uma solução negociada para a crise que está acontecendo agora na Ucrânia e também em Gaza, sim, eu acho que assim, quem perde no final é a paz, quem perde no final é o diálogo, porque a questão mais importante que nós vemos hoje é que existe um certo movimento de não buscar as organizações internacionais para resolver os problemas mais difíceis, ou melhor dizendo, os mais complicados e mais bélicos hoje em dia. A ausência da busca pelo diálogo, pela cooperação, pela paz, pelos principais países que hoje estão na cena do mundo, é um problema. Todos os países que estão agora neste movimento, notadamente a Rússia, a Ucrânia, a Autoridade Palestina, no caso representando a Palestina, e Israel, eles estão um pouco, como posso dizer de maneira popular, arredios em relação a buscar uma situação negociada, em razão das posições dos lados que estão acontecendo agora. E é muito importante, nós que estamos no Brasil, que estamos longe disso, que não estamos vendo as principais consequências, de tentar enfatizar que a única forma de nós resolvermos todo o conflito, toda a questão bélica, todas as guerras, é sentar para dialogar. Sim. Vai nessa direção de que, a partir desse momento em que o país se posiciona e, independente do resultado, como sim, a gente disse, ele também reconhece pares, o assunto ganha força para futuras discussões, exatamente, não é? Exatamente, é assim que funciona, né? Alianças são formadas, né? Mesmo que sejam alianças no sentido de resolver aquele determinado problema, não é? Mas assim, é muito importante esse estabelecimento desse diálogo, não é? E constante. Não é? E o Brasil se coloca de uma forma bastante interessante nesse sentido, né? Nesse momento eu percebo dessa forma, o Brasil nessa tentativa mesmo constante de se colocar sobre temas sensíveis e na tentativa de resolver esses temas. Professor, eu tenho uma última curiosidade, ainda pensando na entrevista das pessoas, que teve um entrevistado que falou assim, o Brasil é sempre bem recebido onde ele vai. Como que a gente analisa uma resposta como essa?
Não, eu acho que é muito inteligente, muito interessante essa resposta, porque nós somos considerados um país que não tem um rival ou um grande inimigo claro no cenário internacional. Se, por exemplo, nós observarmos a Índia, tem um grande problema com o Paquistão na questão da Caxemira, na questão das fronteiras, até com a própria China. Se nós observarmos no Oriente Médio, existem várias questões, principalmente envolvendo com Israel, ou também, por exemplo, com o Irã e os seus vizinhos. Mas o Brasil se destaca por ser um país que não tem um grande inimigo. O último grande confronto que o Brasil teve foi com o Paraguai no século XIX. Hoje nós resolvemos boa parte das nossas questões conflitivas com os outros países, de modo que hoje nós construímos uma relação, construímos uma imagem, melhor dizendo, de ser um país pacífico, de um país que busca o diálogo. Uma coisa que é até interessante, que aconteceu na própria ditadura militar, é o favorecimento do futebol para projetar a imagem do Brasil, ou melhor dizendo, quem não conhece o Pelé no mundo afora, como forma de projetar a imagem de um país pacífico, que gosta do esporte, que não busca entrar de maneira agressiva em certas questões ou certos fóruns. Isso favorece muito a nossa imagem, favorece muito a ideia do Brasil como muitas vezes um mediador nato em questões que não tem nenhuma posição de antemão colocada. Por exemplo, não está de antemão contra uma posição pela paz com a Rússia e a Ucrânia, está sempre de uma maneira aberta ao diálogo, se favorece com os preços internacionais dos fertilizantes, dos combustíveis mais para baixo, dos alimentos, e se torna um país muito relevante quando existem muitas posições prévias e essas posições prévias que podem mostrar algum interesse anterior. O Brasil não tem muito isso. Perfeito. Daqui a pouco a gente continua essa conversa, ainda temos muito para falar a respeito desse assunto, mas agora o Diálogos da Cidade faz a primeira pausa do programa. Fique por aí, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Diálogos. Nos últimos meses, o Brasil se viu em uma crise econômica provocada por um de seus maiores parceiros comerciais, os Estados Unidos. Mas toda essa divergência, que parece um problema para o governo federal resolver, tem consequências diretas aqui para São José dos Campos. A nossa produção conversou com o professor Laureano Rosa, que explicou como essas disputas econômicas afetam as empresas da cidade e também o emprego dos joseenses. Vamos conferir. Nós estamos num mundo globalizado, né? Então, tudo que acontece hoje em dia em um país afeta o outro, né? Então, se acontecer alguma coisa no Brasil, os outros vão ter umas consequências e vice-versa, né? Então, um país depende do outro. E, obviamente, que se tiver afetando um país, também está afetando o Estado, também está afetando uma cidade, né? E, principalmente, uma cidade igual São José dos Campos, né? Que é realmente um polo de tecnologia. Você tem aqui as indústrias automobilísticas, né? Você tem a aviação, a Embraer. Então, realmente, o que acontece lá fora atinge bastante São José dos Campos, o Vale do Paraíba em geral, que é estritamente industrial. A Embraer, ela só dá serviço para uma empresa de terceira se por acaso essa empresa também está fazendo serviço para outras empresas. Então, olha só que interessante, porque se a empresa ficar trabalhando só para a Embraer, ela vai falir, né? Quando acontecer alguma coisa, a Embraer não vai dar serviço para ela, e aí? Ela vai falir. Então, obriga a ela sair da zona de conforto, isso é que eu chamo, né? Eu acho que o Brasil, que os Estados Unidos, tem muito isso, zona de conforto, que eles compram, eles têm poder, mas a gente tem que diversificar, né? Você tem que procurar outros mercados. Então, nós não podemos ficar dependente de apenas um país ou dois países, entendeu? Eu espero realmente que isso aí sirva como lição. Obviamente que não é só as empresas, o próprio governo, ele tem que orientar, ele tem que dar condições para que essas empresas procurem outro mercado, não é? Através das relações internacionais, né? Então, o governo, né? Não só
governo municipal, estadual e federal, tem que se unir com os empresários, e essa união é importante, né? Que realmente possa procurar outros mercados. E torcer, né? Que a gente tem que torcer que os outros países estejam bem. Tem gente que fala assim, eu não gosto dos Estados Unidos, eu torço para que os Estados Unidos estejam ruim. Não, não faça isso. Eu torço para que a Europa esteja lá embaixo, esteja ruim. Nada disso, né? Então, se eles estiverem bem, nós também estamos, o mundo vai estar. E tem uma coisa social que nós temos que cumprir, porque nós somos o celeiro do mundo. Então, tudo está aqui, a soja, não é? O café, o milho. Então, a gente também tem uma obrigação social com os outros países, principalmente os mais pobres, né? De você estar negociando com eles para eles terem a oportunidade de ter uma boa alimentação. Então, além de você abrir o mercado, né? Você abrir o mercado, não ficar dependente lá somente desses países, você também está fazendo uma questão social de ajudando outros países que às vezes são pobres, principalmente da África e até alguns aqui da América do Sul. Tá aí. Bom, professor Laureano sempre participando aqui da TV Câmara com a gente. Obrigado mais uma vez. Daqui a pouco tem mais uma participação dele aqui no Diálogos, mas eu gostaria de ouvir os nossos convidados também sobre uma questão levantada pelo professor Laureano. A diversificação do mercado, primeiramente. O Brasil, junto dos BRICS, tem buscado um caminho aí para implementar um mercado multipolar e, inclusive, já fez, né, uma declaração sobre a necessidade de reformular o sistema financeiro ao lado desses parceiros. Eu quero aproveitar também para emendar um outro ponto importante aqui, que é a urgência que o Brasil coloca no acordo entre Mercosul e União Europeia. Professores, como nós vimos bem explicado pelo professor Laureano, né, esses movimentos impactam diretamente a vida dos brasileiros, estão bem presentes no nosso dia a dia. Mas qual análise vocês fazem desse cenário, começando pela Adriane? Então, eu concordo plenamente com a fala do professor Laureano, né? Eu acho que existe uma relação direta, né? Acho que nós já começamos a falar a respeito, né? Existe uma relação direta de uma ação que acontece numa parte do mundo sobre outros lugares, né? Isso acontece, isso vai impactar de todas as formas. E vejo, de fato, nessa situação que estamos vivenciando agora, né? Com o tarifaço e tudo mais, né? Uma oportunidade única mesmo de criar novos mercados, né? Então, assim, nós temos uma relação bastante amistosa e muito antiga com os Estados Unidos, como o próprio professor Laureano disse, mas está mais do que na hora, né, de nos lançarmos em direção a outros lugares, a outras possibilidades, né, de trocas comerciais e tudo mais. É o que aconteceu, por exemplo, com o café, não é? Que agora os chineses tomam café em grande quantidade, então, se os Estados Unidos são os nossos principais compradores, por que a China também não pode comprar o nosso café, né? Então, assim, existem outros parceiros, né? E que o Brasil, nesse momento de crise, né, que está vivenciando, né, ele pode, sim, crescer, né, alcançar novos mercados e evoluir nessas relações comerciais mais amplas, né? Não tão fechadas, digamos assim, com alguns poucos parceiros, né? Ele pode ampliar esse leque, né? E aí, professor, dentro disso, o que você analisa, avalia? Mas eu acho que o professor, ele tocou em 2 pontos importantes. O primeiro deles é de você não colocar todos os ovos na mesma cesta, buscar a diversificação. E o segundo é buscar uma maior produção interna daquilo que nos falta, daquilo que nos é necessário e às vezes compramos de fora. Em relação aos países, para diversificarmos nossos produtos, o governo atual brasileiro vem buscando este movimento, como a professora bem colocou, e você também, Marvin, sobre a questão do acordo Mercosul-União Europeia e a maior atividade junto com os BRICS, ou a ampliação do BRICS com o número de países. E tem 2 questões interessantes nisso. A primeira é que a Ásia, em especial o Extremo Oriente, tem enriquecido muito todos os países, basicamente, do Vietnã ao Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, Indonésia. Fora que o boom demográfico está na África.
Então, assim, os dois locais onde nós mais vamos ter crescimento da demanda mundial e, portanto, o aumento da procura por produtos mais diversos que existem, estão na África e na Ásia. Também conta, por exemplo, nessa relação entre Brasil e Estados Unidos, principalmente nesse momento, como outros países veem essa desavença, vamos colocar assim, esse atrito, né, esse conflito nesse momento, também faz a diferença a visão de terceiros dentro dessa relação? Com certeza, né? Então, assim, diversos jornais, diversos países, por meio dos seus meios de comunicação, vêm se colocando dessa forma, né? Na semana passada, o The Economist, né, colocou que o Brasil, não é, está sendo um exemplo, né, à democracia, ele não está se rendendo às colocações que vêm sendo fortemente utilizadas pelo atual governo dos Estados Unidos. Então, nós estamos, segundo The Economist, nós estamos dando um show de democracia, né? Coisa que é muito importante falar, né? E saber que, de fato, isso vem acontecendo. Né? Bom, gente, e ainda sobre os efeitos, né, da atuação do Brasil nas questões mundiais. Olha só, o Itamaraty tentou se colocar aí como um mediador em conflitos recentes e chegou muito perto disso durante o mandato do país na presidência do Conselho de Segurança da ONU, em 2023. Na ocasião, o Brasil propôs um texto sobre a guerra entre Hamas e Israel, que acabou vetado exclusivamente pelos Estados Unidos. Vale lembrar que a guerra na Ucrânia segue sendo aí outro foco que encarece a comida e o custo de vida dos brasileiros, de forma geral, né? Dito isso, além disso, quando a gente olha para esse episódio em específico, né? Os Estados Unidos exerceram o seu poder. Mas e o Brasil? Ele saiu derrotado pelo veto ou pode-se entender como uma vitória por ter conseguido ali 12 dos 13 possíveis votos do Conselho? A minha opinião em relação a isso é que ele se posicionou fortemente, por isso então ele saiu vitorioso, né? É muito estranho entender, não é, como é que se dá, como esses vetos acontecem, né? Sim. Então, assim, um país vota contra, não é? Então, daí nós já temos aquela situação vetada e nada mais pode ser feito. Eu gostaria de passar para o Fernando, talvez ele consiga explicar melhor essa situação. Joguei uma batata quente no colo de vocês, né? Tudo bem, a professora amassou um pouco, esfriou ela um pouco para mim, mas é o seguinte... eu acho, novamente, como eu falei antes no bloco anterior, no final quem perde é a paz. A diplomacia, principalmente quando você está em grandes fóruns, na Assembleia Geral da ONU, no Conselho de Segurança, no Conselho Econômico e Social, os órgãos principais da ONU, melhor dizendo, não existe pessoa inocente ou existe pessoa que não saiba mais ou menos quais são os movimentos dos outros países na história. A partir do momento que o Brasil buscou fazer este acordo, buscar uma paz, um cessar-fogo, era bem evidente que os Estados Unidos ia vetar nisso. Até porque, por uma decisão, de fato, ela ser implementada no Conselho de Segurança, ela precisa da concordância dos 5 membros plenos, notadamente os Estados Unidos, a Inglaterra, a China, a Rússia e a França. E desses, não pode ter nenhum veto desses. E assim, um texto que foi colocado da maneira que foi colocado, colocando ênfase também em Israel, nas ações que estavam fazendo, é evidente que os Estados Unidos ia fazer uso do seu poder de veto. Eu acho que a maior questão era criar uma maioria de países, mostrar que eles estavam olhando a situação de maneira bastante negativa, e olhando a situação de maneira bastante negativa, dizer, vai ficar feio quem se posicionar contra. E, professor, a gente falou um pouco aqui dessa questão do poder dos Estados Unidos, né? Mas muitos países da América do Sul também enxergam o Brasil dessa mesma forma, né? Exercendo um poder parecido com esse. Como que você analisa essa posição e a relação do Brasil com os vizinhos aqui do continente? Eu acho o seguinte, de fato, o Brasil responde por quase metade da população da América do Sul, é o país com a maior parte da economia, é quase metade do território. Então, assim, é um dos países com as maiores economias do mundo. Seria muito natural que as pessoas olhassem, os outros vizinhos latino-americanos e sul-americanos olhassem o Brasil como um irmão maior. Então, assim, a forma como essas coisas são construídas, além de importar,
tem um impacto no longo prazo, na confiança e não só na percepção dos governantes, mas também dos empresários, da população, que tem um maior conhecimento, acompanha um pouco mais sobre isso, de modo que a relação que vai ser construída importa muito. O Brasil não sei se chegou a ter o melhor aproveitamento possível da situação ao longo da sua história, mas nunca é tarde para nós nos empenharmos mais fortemente em construir pontes e laços mais duradouros. Sim. E dentro disso que o Fernando falou, professora, se a gente pensar nessa questão da relação que o Brasil constrói com os países vizinhos, hoje em dia existe uma discussão a respeito de relações neocolonialistas entre os países. Uma relação mais clara evita esse tipo de interpretação, por exemplo? Sim, com certeza. Não é? Essa parceria, não é, muito bem construída, ela afasta qualquer tipo de situação que leve a essa situação de neocolonialismo. Né? Eu vejo, né, pelas situações, pelas conjunturas, né, que o Brasil vem fazendo vem desenvolvendo esse tipo de relação, não é, uma relação bastante positiva, não é, afastando qualquer forma, né, de situação que se dê nessa conjuntura do neocolonialismo. Principalmente quando a gente pensa nas relações que se estabelecem aqui na América do Sul, não é, e mesmo pensando em outras escalas, por exemplo, em relação aos países do continente africano, não é, o Brasil, ele não vem se posicionando, ele não se posiciona dessa forma, né? É uma forma de tomar domínio sobre determinados setores. As relações se estabelecem de uma forma muito amistosa, pelo que eu vejo, né? E essa é uma construção, né? Uma construção histórica, não é assim, como o Fernando disse, né? A gente não tem o Brasil, pelo menos, uma visão geral do Brasil como se fosse um país, né, no exercício, por exemplo, de um imperialismo, alguma coisa assim. Não, Sim. O Brasil atua de uma forma bastante tranquila, amistosa, né? E pensando justamente nessa questão da forma como a atuação é vista, né? Ampliando um pouco a conversa, professor, países que antes eram chamados ali de terceiro mundo ou em desenvolvimento, hoje são reconhecidos como chamado sul global. Né? Ao mesmo tempo, nasce uma forte contestação a respeito do próprio Mapa Mundi, né? E a forma ali como ele foi construído. Como que esse debate ajuda a entender a relação de forças entre sul global e norte global? Eu achei super interessante a sua pergunta, a sua colocação, porque demonstra que todos os mapas, todas essas construções, elas passam muito pela política, ou passam muito pelo instrumental utilizado pela política. O que eu quero dizer? A partir do século XV, quando a época das chamadas grandes navegações começa a acontecer e o desenho dos mapas mundos começa a ganhar mais corpo, com as navegações de Espanha, Portugal, Inglaterra, Espanha, França, etc., começa a se desenhar a construção de um mapa mundi que, fora o fato da bússola apontar para o norte e o sul apontar para o sul, toda essa construção foi colocada para deixar a Europa no centro, seja por questões políticas, de visão de mundo, seja pela forma material, de assim, precisava assim, saber onde estamos e para onde vamos, uma questão assim, de gerenciamento, de questão espacial, de orientação. Mas ao longo do tempo, ao longo dos séculos, melhor dizendo, foi mostrado como uma forma de projeção de domínio, como projeção da importância ou da centralidade de alguns países sobre os demais. Não sei quem teve a oportunidade de viajar para alguns outros países do mundo, Estados Unidos e Rússia são dois bons exemplos, porque se vocês observarem como é o mapa mundi nos Estados Unidos ou dentro da Rússia, vocês verificarão que às vezes os Estados Unidos ou a Rússia aparecem no centro. Porque é uma autoimagem você colocar o seu próprio país no centro. Eu acho nada mais coerente nessa perspectiva de colocar o Brasil no centro também. Uhum. Porque na verdade não existe uma posição, né? O sul global ele pode estar, quando a gente está falando de representação cartográfica, é mais uma visão mesmo, né? O eurocentrismo, né? Sempre a Europa no meio e tal, criada no momento em que a Europa se colocava mesmo de fato como centro do mundo, né? Então nós sabemos que trata-se mais de um símbolo, né, de poder, né, registrado por essa cartografia tradicional que a gente conhece. Perfeito.
Bom, a gente continua essa conversa daqui a pouco, mas chegou a hora de mais uma pausa aqui no Diálogos da Cidade. Fica com a gente, que a gente já volta. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade e hoje o nosso assunto é geopolítica e relações internacionais. Agora, pessoal, a gente tem mais um vídeo do professor Laureano. Vamos assistir juntos e, na sequência, a gente repercute a fala dele aqui no estúdio. A gente depende de exportação. O que é exportação? Vender lá para fora. Então, quando você vende para fora, você está exportando. Quando você compra lá de fora, você está importando. Às vezes, as pessoas preferem comprar lá fora do que desenvolver aqui dentro, né? Eu tenho até um exemplo de um aparelho de GPS, né, que lá no ITA queria desenvolver e foi difícil desenvolver, porque eles preferem comprar pronto, né? Então, isso é muito importante, né? Porque você exporta uma quantidade muito grande de soja. Mas olha só, a soja, a questão do emprego não é muito grande. Então, olha, vê que você não tem aí dentro, né? É importante, não tenha dúvida, mas ela não gera o emprego que gera um chip, não é? Então, esse é um problema muito sério que o Brasil tem e precisa, talvez, aproveitar esse momento ou de alguma maneira, ter um projeto que a gente possa realmente estar desenvolvendo aqui. Então, um celular, olha o que o celular dá de emprego. E já uma tonelada de soja é pouco, né? Tá certo? A gente precisa realmente melhorar para produzir aqui, né? Para ter a tecnologia nossa, para poder realmente aí estar exportando aí para fora. Professor Laureano Rosa, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso diálogo. Seja sempre bem-vindo. Agora eu volto aqui com a Adriane e com o Fernando para falar um pouco a respeito de tecnologia de São José dos Campos, que a cidade é conhecida, né, pela sua vocação tecnológica, mas isso passa também por questões geopolíticas, como atrair novos negócios, né, novos investimentos, pensando nessa relação da cidade, do país em si, né, mas da tecnologia e da geopolítica. Adriane? Ok. Então, São José dos Campos tem um histórico, né, de formação dessa vocação, né? Então, assim, hoje nós temos, né, o que a gente chama de especialização produtiva voltado ao segmento aeroespacial. Então, em relação a esse segmento, né, nós somos extremamente capazes, né, nós temos a Embraer como fruto desses avanços, dos avanços que foram sendo construídos ao longo do tempo, né, voltados a esse segmento do setor aeroespacial. Então, assim, nós temos o ITA, né, que é uma instituição renomada e que prepara profissionais também voltados a esse segmento e outros também ligados, por exemplo, à informática, né? Então, o que o professor Laureano disse coincide também com o que eu penso, né? E eu acrescento na fala dele, né, o seguinte aspecto, né? Uma tonelada de soja, né, a exportação de uma tonelada de soja tem um valor muito ínfimo se comparado a um produto dotado de tecnologia, né? Então, assim, investir em desenvolvimento tecnológico é muito importante, né? E São José dos Campos tem esse histórico, se consolidou como centro da produção industrial de alta tecnologia. Então, assim, é algo bastante cabível de se pensar e de se trabalhar nesse sentido, né? Nós temos as instituições necessárias para a produção desses produtos dotados, altamente tecnológicos e tudo mais. Sim, temos. E, Fernando, o ritmo que um país se desenvolve pensando em tecnologia, ele também faz parte, dá mais visibilidade de alguma forma para ele quando se trata da relação com outros países? Eu acho que o ritmo que a tecnologia se desenvolve em um país, de maneira absoluta, se relaciona com o nível de desenvolvimento do seu país. Ou nós somos um país que majoritariamente, absorve tecnologia de fora e, portanto, nós recebemos os impactos ou a forma como eles são desenhados para nós ou sobre nós, ou nós também participamos do jogo, que nós também tentamos produzir nossa nova tecnologia, as nossas próprias questões.
E, professor, a gente tem um assunto recente também dentro disso, que é o desenvolvimento, a construção de um submarino nuclear brasileiro, né, tecnologia brasileira, e que é visto com uma certa preocupação pelos Estados Unidos, né? Também faz parte desse cenário de relações internacionais, de preocupações do desenvolvimento de novas tecnologias, chegando até questões das relações entre países? Não, todo país que é uma grande potência militar, econômica, nuclear, financeira, etc., vai ver com certos olhos de preocupação qualquer desenvolvimento de uma tecnologia de teor bélico, mais ainda de alta tecnologia, por parte de qualquer outro país que não seja ele mesmo. Eu diria o seguinte como resposta à sua pergunta. É evidente que novas tecnologias, de todas as formas, podem ter aplicações militares de alguma maneira. A grande questão é que o Brasil ele não se mostra como uma ameaça aos Estados Unidos ou a qualquer outro país. Como eu falei anteriormente, nós somos marcados por relações amistosas com todos os outros países. E, na verdade, a ideia do submarino nuclear brasileiro é mais uma ideia de nós conseguirmos reforçar a nossa segurança, reforçar a nossa própria garantia de soberania sobre o nosso território nacional, notadamente a chamada Amazônia Azul, o nosso litoral. E com isso, ou tendo uma grande tecnologia para isso, conseguir gerar maiores empregos, conseguir gerar emprego de maior qualidade, que empreguem pessoas com melhores salários, com melhores benefícios, com maior extensão de pessoas possível. Então a ideia mesmo do submarino nuclear e outras iniciativas do o Gripen, entre outros desenvolvimentos militares de foguetes que a própria Exército e as Forças Armadas fazem, vão justamente nesse sentido, de ser tecnologia de perfil mais defensivo, de mais garantia da soberania nacional, de controle sobre o nosso próprio território. Sim. E também, ao mesmo tempo, garantir um emprego de melhor qualidade, empregos que as pessoas ganhem mais salários, garantindo mais complexidade tecnológica no nosso próprio país, que é algo muito necessário para nós acompanharmos a evolução tecnológica que nós vemos no mundo. Não sei se todo mundo chegou aqui a ver, mas recentemente o Xi Jinping e Vladimir Putin foram pegos ouvindo o microfone sobre se a humanidade vai viver até 150 anos. Órgãos artificiais, não sei em que medida isso foi levado a sério, ou você pode usar a paranoia e dizer, colocaram isso aqui para mostrar, nossa, como a Rússia e a China estão avançadas, órgãos artificiais. Ou foi uma conversa séria que por microfone acabou vazando. De qualquer forma, a tecnologia está avançando e o Brasil não pode ficar atrás no aspecto militar, em todos os demais aspectos. Sim. Seja na ordem da cooperação, mas também buscando o seu próprio autônomo desenvolvimento nas questões que lhes são mais importantes. Sim. Você citou a questão do Gripen, e ele foi um caso de transferência de tecnologia, que é um assunto que ainda apresenta uma certa dificuldade, né, nessa relação entre países. Com toda certeza. Existiu, na época de qual seria o caça escolhido pelas Forças Armadas Brasileiras, uma certa polêmica de qual seria. Se pensou em colocar os caças franceses, ou os caças americanos, ou, eventualmente, os suecos. Todos é importante notar que são países dos Estados Unidos ou aliados aos próprios Estados Unidos. Chegou na imprensa em certo momento falar que era um rompimento com os Estados Unidos, mas de maneira nenhuma a Suécia, que hoje já vai fazer parte da OTAN, já faz parte da OTAN, e a França não são de maneira nenhuma inimigos dos Estados Unidos ou adversários em qualquer questão. A questão do porquê o caça o Gripen ele se tornou escolhido é basicamente pela questão que eu disse anteriormente, de buscar maior tecnologia, de incorporação de questões mais modernas, que tornem mais complexo o nosso tecido produtivo do nosso país, sim, da nossa região, e menos por uma questão de, aquele caça é mais moderno ou mais avançado. Muito provavelmente o Brasil não vai entrar em nenhuma guerra, num conflito, nos próximos 10, 20 anos. Não quero passar uma previsão muito maior do que isso. Mas, de qualquer forma, é interessante mostrar como o desenvolvimento militar pode afetar também positivamente o desenvolvimento do próprio país. Agora, professora, quando se trata dessa questão geopolítica, que também envolve diplomacia e essa relação entre todos os países,
a gente pode pensar em duas linhas diferentes o que as lideranças dos países falam e fazem, uma medida do diálogo, mas também diferenciada à prática, porque às vezes elas parecem um pouco uma distante da outra, né, em relação a, por exemplo, quando a gente pensa na questão das tarifas, do tarifaço, né, quando saiu a lista de tudo aquilo que receberia as tarifas, que passaria até a tarifa de 50%, ele voltou atrás ali numa série de coisas. O presidente dos Estados Unidos voltou atrás numa série de coisas. Sim. Isso tem uma questão do diálogo, da narrativa que se cria em cima de todos os assuntos, principalmente quando se trata de conflitos. Se a gente pensar que ele pode ter uma justificativa, uma motivação, às vezes econômica, mas a justificativa que se é discutida acaba sendo uma questão cultural, por exemplo? Eu acho que, mais uma vez, eu acho que nesse caso, né, mais especificamente, é mais dar um susto, sabe assim? Tipo, deixa eu, né? Marcar uma posição. Marcar uma posição, né? Aliás, me parece que essa é a estratégia que ele vem utilizando há algum tempo, né? Então, ele mostra, ele coloca uma taxa extremamente elevada para determinado país, depois ele pega, desconsidera, vai baixando, tal, a partir de negociações, tal. Parece mais um jogo mesmo político que ele está fazendo, né? Assim, e de fato, né, nós tivemos aí uma relação de produtos que sofreriam, né, essa taxação, mas que depois gradativamente isso foi sendo alterado, tal, parece que foi amenizando, tal, os impactos disso na nossa vida. E professor, dentro disso, tem algo que você queira acrescentar? Sim, o que o Donald Trump está fazendo é uma questão clara de negociação. Você pede 150, mas na verdade você queria 30. A ideia de você tentar extrair sempre o máximo do seu oponente ou da pessoa com quem você está negociando para obter o máximo de benefícios possíveis. E eu acho que é interessante também a gente, como somos um país democrático, Brasil, Estados Unidos, termos ideia da dimensão que a loucura ou mesmo a falta de interpretação correta pode nos levar. Porque no momento em que vivemos, me explico, no momento em que nós vivemos um momento em que temos redes sociais que buscam chamar nossa atenção toda hora, temos Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, todos esses momentos que chama mais atenção, a luta pela atenção, se mostra algo bastante importante. Se eu, ao invés de camisa social, tivesse com uma camisa escrito Ustra vive ou Stalin matou foi pouco, isso com certeza chamaria mais atenção e chegaria em rede social, o professor de relações internacionais está com camisa contra os direitos humanos. E isso é utilizado, de maior ou menor medida, para chamar a atenção das pessoas, para conseguir apoio de pessoas que pensam seja de uma maneira, seja de outra, e com isso tornar a pessoa popular. E o Trump utiliza mais ou menos essa estratégia enquanto presidente dos Estados Unidos e mais em negociação internacional para extrair o máximo que puder em termos até de bullying com os outros países para conseguir se tornar o país que mais recebe ganhos e se gabar em relação a isso. Acho que era só esse o meu complemento. E agora a gente está chegando ao fim, mas eu vou fazer um exercício de futurologia com vocês aqui. Sim. Pensando no Brasil, com as dimensões continentais que tem, com as características que tem, como vocês bem ressaltaram durante todo o programa, né, em relação à geopolítica, relações internacionais, a forma como o Brasil se posiciona, o que a gente pode esperar daqui para frente, pensando nos temas que são pauta e que devem continuar em discussão e também de como o Brasil tem se posicionado, professora? Bom, nós podemos, assim, é uma visão mesmo, é uma projeção, né, do Sim. que a gente imagina. Eu acho assim que nós temos território, nós temos recursos naturais bastante de interesse mundial, né? Então, assim, eu acredito que o país tem que se posicionar cada vez mais em relação ao próprio território, não é? Se mostrando ao mundo, né? Colocando as suas condições também, não é? Ao mundo, não é? Eu imagino que o país ele está no caminho certo e que se ele seguir dessa forma ele vai conseguir se manter, não é? Com a sua soberania,
dentro do seu território, não é? Podendo ampliar, cada vez mais as suas relações comerciais, não é? Levar para o mundo, se colocar em posições mais interessantes frente a outras partes do mundo, a outros lugares, não é? Então, assim, eu vejo eu vejo com bons olhos. Né? Eu sei que a gente vive um mundo conturbado, não é? Com muitos conflitos acontecendo, não é? Mas eu quero acreditar que, né? Seguindo dessa forma, né? Com essa nossa tradição diplomática, não é? Que bastante interessante, bastante consolidada, dessa forma de agir em relação a outros povos, a outros países, tal. Eu acho que o Brasil tende a se estabelecer cada vez mais como um país de importância para o mundo. E, mais uma vez, só pegando um pouco a fala do professor Fernando, né? Não estou falando de uma questão relacionada à economia apenas, não é isso, não é? Mas mais um país forte no que se diz respeito às questões relacionadas à paz, né? Relacionadas à valorização de povos que historicamente foram excluídos. Eu vejo esse potencial para o nosso país. E, Fernando, vou resgatar um tópico que a Adriane trouxe lá no começo do programa, que foi a questão das características de um país, né, importantes ali para a questão da geopolítica. Se a gente lembrar da geografia brasileira, né, da costa marítima e também dos recursos naturais, isso são coisas importantes para a gente levar em consideração, pensando no futuro? São coisas, sem dúvida, importantes. Como a professora Adriane falou, como eu falei anteriormente, o Brasil é o 5º maior país do mundo, tem uma das maiores populações da humanidade, tem um amplo território rico de recursos naturais. Isso não é novidade e não é de desconhecimento de ninguém. O que cabe a nós é termos o certo entendimento. No jogo da política internacional, como eu falei, não existe bonzinho, não existe pessoa inocente. Os Estados Unidos são um leão, a China é um dragão, a Rússia é um urso. A gente pode falar para os outros países e falar, ok, mas nós somos uma onça também. Sim. Entende? Acho que uma questão de posicionamento, de se autovalorizar e de mostrar a sua própria importância no mundo e não aceitar qualquer coisa enquanto país é uma atitude de soberania, uma atitude de relevância, de autorrespeito consigo próprio enquanto país e de modo a buscar o bem-estar interno das pessoas. Sim. De modo a buscar que nós tenhamos a melhor qualidade de vida. Não é buscarmos sermos uma onça para, no final, maltratarmos nossa própria população, mas sempre buscar os melhores interesses para as pessoas. E, na minha modesta e humilde opinião, sempre apostar pelo diálogo, que nem sempre é possível, mas sempre apostar pelo diálogo, pela solução de conflitos, é a melhor escolha. É a escolha que nós devemos sempre buscar, ainda sabendo que nem sempre será ela possível. Uhum. Perfeito, gente. Agradeço e muito a presença de vocês aqui no Diálogos da Cidade. Muito obrigada. Bom, o Diálogos fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube para rever esse ou outros programas. O nosso endereço é o youtube.com/tvcâmara-sjc e também pelos canais 12.3 e também o 7 da NET e 9 da Vivo. Até mais!